Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua presença gloriosa. Fala conosco pela tua palavra, me usa como canal nas suas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que João Batista estava batizando o batismo do arrependimento. É o que eu tenho ensinado nesse seminário. João, ele disse: eu vos batizo com água, mas é o batismo do arrependimento. Mas virá outro, maior do que eu não sou digno nem desatar as sandálias, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. É Jesus que nos batiza com o Espírito Santo, e depois o Espírito Santo nos batiza com fogo. O produto da ação do Espírito Santo é o fogo, é a glória, é o poder. É o que está escrito em Atos capítulo 1, 8, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós o Espírito Santo. Ele não é o poder, o produto da pessoa do Espírito Santo é o poder de Deus. E Jesus Cristo aqui nessa terra, ele era um homem, embora ele fosse 100% Deus, também se tornou 100% homem. Mas era um homem que Deus o ungiu com o Espírito Santo. E tudo que Jesus fazia nessa terra, tudo que Jesus realizava nessa terra, ele fazia por causa da ação direta do Espírito Santo de Deus na vida dele. No texto de Atos capítulo 10, verso 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Essa palavra no original, ungir, vem de duas palavras gregas, dois verbos. O verbo criou e aleifo, dois verbos gregos. Ungir, nesse sentido, significa manchar de óleo, significa sujar de óleo, e também significa esfregar óleo. Então, quando a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus, Deus estava esfregando um óleo nele, Deus estava untando Jesus Cristo. É como se alguém tivesse entrado dentro de um pote cheio de óleo, é alguém que foi imerso num óleo de unção. Esse texto é manchar, sujar, esfregar com óleo. Então, Deus ungiu Jesus, esfregou, manchou Jesus Cristo, revestiu ele. Tudo gera o mesmo lugar, o revestimento do poder do Espírito Santo, a unção. E o tema da minha última mensagem de hoje, do seminário, é a unção de Deus. É a unção de Deus. A unção é a presença manifesta de Deus na vida de uma pessoa. A unção de Deus é a presença manifesta de Deus na vida de uma pessoa. É um pouco difícil nós entendermos a unção de Deus. Não dá muito para explicar o que é a unção de Deus. Agora, dá para se diferenciar quem tem e quem não tem. Isso dá. Quem tem a unção percebe quem carrega a unção. Quem recebeu a unção de Deus consegue perceber quando a outra pessoa tem uma unção também na vida dela, e ela respeita. Todos nós fomos ungidos quando nós recebemos Jesus Cristo.
Quando você recebeu Jesus, você foi ungido com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entrou dentro de você. Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. São duas coisas diferentes. Uma pessoa que creu em Jesus, ela é batizada no Espírito Santo, com o Espírito Santo, ainda que ela não ore em línguas, porque línguas é o dom, e o dom se manifesta ou no mesmo momento que ela creu em Jesus, ou pode ser depois de um tempo. O batismo com o Espírito Santo no nosso meio, a gente entende que é orar em línguas. Não, o batismo com o Espírito Santo é essa imersão do óleo, é ser manchado com óleo, é estar azeitado, cheio dele. E a consequência disso é a manifestação do poder, que pode ser inclusive no dom da variedade de línguas. Mas a unção, irmãos, ela pode ser específica na vida de alguém. Deus tem unções específicas para propósitos específicos. E quem carrega a unção faz diferença no ambiente onde ela está. É possível uma pessoa conseguir pregar o evangelho sem ser ungida. É possível se tocar sem unção. Um teclado, um violão, uma guitarra, um baixo, uma bateria. É possível até cantar. E se a pessoa estudou e tem técnica, pode ser muito bom, mas pode não fluir a unção. O que faz a diferença na vida de uma pessoa em Deus é a unção que ela carrega. A unção que ela carrega capacita. E nós precisamos ser pessoas que carregam a unção de Deus. Nós precisamos carregar a unção de Deus. Você tem que carregar a unção de Deus. Você não pode se permitir, irmão, fazer o que você já sabe fazer no automático. O que faz a diferença na vida de um crente é a unção que ele carrega. A unção é a essência da presença de Deus manifesta na vida de uma pessoa. Enquanto eu estou me movendo aqui, não é porque eu não quero deixar eles tocar, nada disso, é porque eu ouvi o Espírito Santo de Deus me dizendo: tem uma unção que vai romper sem música, ou com música, mas sem instrumento. Você viu o que Deus fez aqui? Quantos viram o mover da glória de Deus aqui, irmãos? Deus faz do jeito que Ele quer. O que eu estou ouvindo aqui dentro de mim é o que eu estou reproduzindo. A obra é dele, a igreja é dele, e o Espírito Santo tem liberdade de agir no nosso meio. Eu não consigo explicar muito a unção de Deus. O que eu sei dizer, irmãos, é que realmente dá para diferenciar quando tem alguém que carrega uma unção específica, que carrega uma unção da parte de Deus. E nós não podemos ser igrejas, ou uma igreja que simplesmente se move no automático, porque sabe que tem que cantar, porque sabe que tem que ofertar, que sabe que tem que levantar a mão, que pode bater palma. Não, irmão. A unção é algo que eu recebi, e é algo que eu tenho que transmitir. Nós precisamos buscar mais a unção de Deus a cada dia. Escuta, a unção vem de uma busca intensiva pela presença de Deus. Quanto mais você estiver gastando tempo na presença de Deus, mais a unção de Deus virá sobre você. Você é como um vaso. Quanto mais você está na presença de Deus, no teu tempo de oração, de busca, de consagração, o Espírito Santo enche você de azeite,
Eu nem sei se ele enche você ou se ele mergulha o vaso dentro do próprio azeite, mas eu sei que você fica diferente quando você está cheio da unção de Deus. Irmãos, você vai ver a unção de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A Bíblia diz que Deus usou um profeta chamado Samuel para ungir um rei, ou a rei, um moço chamado Saul. Saul recebeu uma unção. Está escrito em 1 Samuel capítulo 10, verso 6: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Porque aqui Samuel estava ungindo para rei Saul. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Era normal no Antigo Testamento se ungir pessoas para cargos específicos. Então se ungiam sacerdotes, se ungiam profetas, se ungiam reis. Existem unções específicas para ações específicas. A primeira unção você já recebeu de Jesus, é o Espírito Santo que veio habitar dentro de você. Mas irmãos, olha o que o texto diz: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Logo, quando o Espírito Santo de Deus entrou na vida de Saul, houve uma unção de capacitação. Diga comigo, unção de capacitação. Isso é algo externo. Diga comigo, unção de capacitação. O que estava capacitando? O Espírito vai se apoderar de você, e aí você vai profetizar. Então é capacitação. Mas não para aqui. O texto diz, irmãos, e ele, o Espírito Santo, te mudarás em outro homem. Não dá para dizer que uma pessoa é ungida de Deus se ela não for transformada no seu caráter. A unção transforma a nossa vida interior. A unção é quando o Espírito Santo de Deus, ele transforma você por dentro. Uma pessoa pode pregar o evangelho muito eloquente, falar muito bem, conhecer muitos textos, mas quem tem a unção consegue identificar essa pessoa fala sem unção. E uma das provas é que não houve transformação interior, não mudou por dentro. E eu vou dizer mais: nem todo profeta é ungido de Deus. Tem muito profeta que profetiza por espírito de encantamento, por espírito demoníaco, por espírito de feitiçaria, de bruxaria. E isso é no mundo, e infelizmente até no meio evangélico tem quem faça assim. A unção do Espírito Santo nos capacita, irmãos, a nós movemos de uma forma genuína nos dons. Mas o dom, se não transformar, vai te estragar. Porque o dom evidencia. E João disse: importa que ele cresça e eu diminua. Existem pessoas que sabem, olha, aquela pessoa é usada naquele dom, e de repente ela está operando no dom, porque uma vez que Deus entrega o dom, Deus não retira, mas ela está usando o dom, mas não tem mais a unção. Ela só opera no automático do dom, mas ela não tem mais a unção. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que se apoderou de Saul, que fez ele profetizar, que
tinha uma palavra na vida dele de transformação no novo homem, saiu dele. Pastor, é possível o Espírito Santo sair da vida de um crente? Irmão, eu creio que não. Mas a Bíblia diz que nós podemos extinguir a chama dele. O que a gente não pode permitir. Nós não podemos permitir viver uma vida no automático, uma vida religiosa. Eu disse esses dias, uma vida evangélica. Não, irmãos, nós somos chamados para viver uma vida de poder. Você foi chamado para viver uma vida de poder e de unção. Eu estou profetizando uma vida de poder e de unção, em nome de Jesus. Recebe aí uma vida de poder e de unção, em nome de Jesus. Mas para isso, irmãos, antes de você querer manifestar um dom externo, deixa também o Espírito Santo fazer primeiro a transformação interna. Quando Deus vai usar você, Ele vai usar os dons. Mas quando Deus vai mudar você, o Espírito Santo vai trabalhar com o fruto. O fruto é algo que Deus transforma a minha vida. O dom é algo que Deus capacita a minha vida. Tanto o dom quanto o fruto só tem um propósito. Tudo que o Espírito Santo faz é para glorificar o nome de Jesus. Tudo que o Espírito Santo faz é para glorificar o nome de Jesus. No caso do dom, é para que o poder de Deus se manifeste, transformando a vida de alguém. Por exemplo, um dom de curar, é para que Deus me use para impor as mãos sobre alguém, para que aquela pessoa receba a cura. Mas isso destaca. E se a pessoa não for tratada antes, no interior, pelo fruto, ela vai pegar a glória para ela. E só a Ele a glória. É o que nós cantamos: a Ele a glória, a Ele a glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Levanta a tua mão e diga: glória seja a Ele. Amém, amém. É para Ele, irmãos. O que eu quero dizer é que a unção traz capacitação, mas também tem que produzir transformação. O Espírito vai se apoderar de você, você vai profetizar e você vai ser um outro homem, você vai ser uma outra mulher, você vai falar diferente, vai agir diferente, vai pensar diferente, vai se mover diferente. Irmãos, o Espírito Santo naquela época trabalhava com capacitações específicas para pessoas específicas. Ele se apoderava, mas ele não habitava, que ainda não tinha sido derramado. Depois que Deus recusou Saul, a unção veio sobre a vida de Davi, um menininho. E aí o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 13, diz assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu Davi, na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel voltou para Ramá. Davi também foi ungido com óleo, e a partir daquela unção específica, o Espírito Santo veio sobre ele. Então eu estou falando de uma unção, irmãos, que Deus, Ele entrega para a pessoa, para um propósito que Deus tem na vida dela. Jesus também foi ungido. Deus ungiu Jesus Cristo. Você crê nisso? Certa vez Jesus estava na sinagoga, foi dado o rolo para ele ler, e ele leu o que está registrado em Lucas capítulo 4, versos 16 e 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu
e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E no texto de Atos capítulo 10 verso 38 que eu li, fala que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Jesus era um homem ungido, irmãos. Jesus era um homem ungido com o Espírito Santo. As pessoas diziam: a sua mensagem não é como os doutores da lei, a sua mensagem é carregada de autoridade, é diferente. Você sabe por quê, irmão? Porque dá para diferenciar quem se move na unção e quem se move sem ela. O mesmo texto pode ser lido por uma pessoa e pode ser lido por outra. O que vai fazer a diferença é o que está dentro dela. A mesma mensagem pode ser proclamada por uma pessoa e pode ser proclamada por outra. E o que vai diferenciar é o que está dentro dela. Por isso, conserve a unção que Deus colocou em você. Porque o que faz a diferença na minha vida e na sua, irmãos, é a unção que a gente carrega. O que vai diferenciar você é a unção que você carrega. Guarda a tua unção. Valoriza a unção que você recebeu. No texto que diz, que Jesus leu aqui, está dizendo de uma unção de habilitação para pregar o Evangelho. Deus, quando ungiu você, estava te habilitando para pregar o Evangelho. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. A unção também traz autoridade espiritual contra demônios. E aqui Jesus diz: eu fui ungido para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e para liberdade aos oprimidos. Aqui não é só cegueira natural, é cegueira espiritual também. Então, irmãos, a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E Jesus está dizendo: essa unção que eu recebi, o Espírito Santo me dá autoridade para lidar com demônios. E só, não, a unção manifesta a graça do Senhor através da nossa vida. Ele diz: essa unção é para eu proclamar o ano da graça do Senhor. Toda pessoa que anuncia a graça de Deus é uma pessoa que está ungida por Ele. Esse é o Evangelho da graça, irmãos. Está escrito em Isaías capítulo 10, 27, que a unção quebra o jugo. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Toda pessoa ungida tem jugo despedaçado. O inimigo não tem jugo sobre ela. O inimigo não põe jugo sobre você, irmão. A unção despedaça o jugo. A unção de Deus quebra todo jugo. A Bíblia fala que a unção nos ensina. Em 1 João capítulo 2, 27 está escrito assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. A unção vai ensinar você sobre Jesus. A unção vai fazer com que você abra a Bíblia e entenda o texto de uma forma que você ainda não entendeu.
A unção vai trazer para você sabedoria, capacidade, instrução. Irmão, o que vai nos diferenciar nesses dias é o quanto de unção nós vamos carregar. A unção de Deus vai te ensinar em nome de Jesus. A Bíblia fala que a unção também consagra e santifica. No Antigo Testamento, quando Moisés montou o tabernáculo, ele pegou o óleo da unção para ungir. Em Levítico capítulo 8, verso 10 e 12 diz: depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e assim o consagrou. Espargiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os utensílios, a bacia com seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. O óleo da unção, a unção de Deus, consagra e santifica. Santificar significa separar para Deus. Pastor, o que tem a ver isso com a minha vida? Tudo. O tabernáculo naquela época era o tabernáculo montado por uma tenda, mas agora o tabernáculo é você. Você é a morada do Altíssimo, você é a casa e habitação do Espírito Santo de Deus, e o lugar onde Deus vai habitar, Ele consagra. Todo lugar onde Deus vai morar, Ele consagra. Você foi consagrado para a glória de Deus, você foi ungido, o teu corpo foi ungido, irmãos. O altar representa o teu coração. Antes de entrar no tabernáculo, Deus limpa ele, Deus consagra ele, Deus santifica ele. Ele fez assim no teu corpo. Teu corpo é um templo vivo, o tabernáculo do Deus vivo, a morada do Altíssimo. O Espírito Santo ungiu você e santificou você como morada de Deus. Você crê nisso? A Bíblia fala que a unção também testifica ao mundo espiritual que nós somos propriedade de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 1, 21 e 22 diz: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Diga comigo, Ele me ungiu. O que Ele fez? Ele nos ungiu e nos selou como a sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O mundo espiritual vê um selo de unção na vida do crente, irmão. O mundo espiritual vê que você está selado por um azeite do Espírito. Aonde você vai, os demônios olham e falam: tem uma unção ali, tem um selo de propriedade ali, propriedade de Deus. Você não vê, mas os demônios veem o Espírito Santo dentro de você. Pode falar para o irmão pertinho de você: você não vê, mas os demônios veem que há o Espírito Santo dentro de você, que tem um selo na sua vida, dizendo que você é a propriedade de Deus. Você foi selado assim, irmão. Quem recebe a unção de Deus sabe que recebeu. Em 1 João capítulo 2, 20 diz: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Quem é ungido sabe que foi ungido. Escuta, olha para mim. Quem perde a unção sabe que perdeu também. Pastor, em outra época, em outro tempo da minha vida, eu já fui mais ungido. Existe uma unção que veio sobre você, que é o Espírito Santo. Mas esse derramar do Espírito Santo que você vai ter numa busca intensiva. Você vai ter que voltar a buscar, vai ter que desejar. Quantos querem ser mais ungidos aqui, irmãos?
Quantos querem fluir na unção? A unção de Deus vai honrar você diante dos seus inimigos. Eu vou mostrar para isso, só para você não dormir. Abra aí sua Bíblia, Salmo 23, para você acordar. Abra aí sua Bíblia, Salmo 23. Acho que você nunca leu, né? Leia aí o verso 5, você. Dá uma olhada aí. Salmo 23, verso 5. Leu? Vou ler para os irmãos que não estão com a Bíblia aqui, ó. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo meu cálice transbordar. Isso é demais, irmão. O inimigo fica doido para pegar você, mas você está todo azeitado, escapa da mão dele facinho. Tem uma unção de Deus caindo sobre você, ela é fresca, irmãos. Tem uma unção de Deus vindo sobre a tua vida, ainda que você esteja diante dos seus inimigos, o Senhor está ali ungindo você, honrando você. O Senhor está fazendo transbordar o teu cálice. Profetiza na vida do teu irmão, diga em nome de Jesus: o Senhor te honra à vista dos seus inimigos. Senhor, diga assim: o Senhor te honra, ungindo a tua cabeça com óleo, fazendo o teu cálice transbordar. Aproveita e fala: recebe essa unção em nome de Jesus. Irmãos, você sabe a história da irmã Ruth na Bíblia? Lembra a história da irmã Ruth? O esposo morreu e ela disse: eu quero ficar com a sogra. Essa é ungida, né? Detalhes, tá? Não vou acrescentar aqui. Eu vou ficar com a sogra. Só que o Senhor tinha algo na vida dela ali especial. Deus tinha mais. Por isso que aquilo que para você pode parecer o final, para Deus é o recomeço. Onde você vê o ponto final, para Deus Ele vê a oportunidade de recomeçar. E ela vai pegar espigas de milho para sustento dela e da sogra. E ela vai justo no campo de Boaz. E ela fica sabendo que ele é o remidor da vida dela. É um familiar que por lei teria direito de se casar com ela. E ele propõe que ele quer casar com ela e tirar ela dessa situação terrível. A sogra dela, Noemi, em Ruth capítulo 3, verso 3, fala para ela: Ruth, quando você for lá para Boaz, se unja com azeite, se unja com óleo, se unja com óleo. Você sabe o que isso significa, irmãos? Se prepara para encontrar o teu noivo. Mantenha o teu azeite. Mantenha o azeite. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 decidiram: vou manter o azeite. 5 delas deixaram para depois. Não era tão importante o azeite. Mas já está aqui Noemi aconselhando Ruth: antes de você visitar Boaz, se unja de azeite, se unja, se perfume, se prepare,
Você precisa ter azeite. Você precisa ter unção. Irmão, nós vamos nos encontrar com Ele. Mantenha a unção dentro de você. Nós vamos nos encontrar com o noivo. Mantenha a unção. Em Lucas capítulo de número 7, 46, uma irmã entra com um pote de perfume que era um óleo perfumado. Ela quebra esse vaso e ela perfuma a tal ponto que Jesus chega a dizer: ela não está me perfumando, ela está me ungindo para uma nova fase, ela está me ungindo para a minha morte. Essa é a unção, irmãos. No Antigo Testamento você vai ver a unção usada como símbolo de um cargo profético. Enquanto eu estava aqui, eu quase deixei, eu falei: Espírito Santo, deixa eu pregar, mas eu vou deixar você se mover daqui a pouco, porque o Espírito Santo de Deus me disse: irmãos, eu vou levantar cargos proféticos aqui na igreja, eu vou levantar pessoas com dons de profecia. E naquele momento da adoração eu já ia falar para você: olha, pode se levantar, porque Deus vai usar você com profecia. Mas eu falei para o Espírito Santo aqui dentro de mim: deixa só eu pregar, depois eu libero. Queridos, a unção vem de você ficar na presença de Deus. Porque quando você fica na presença de Deus e você derrama o perfume, é como você pega uma flor. Não dá, irmão, para pegar uma flor e ainda que você tire da tua mão e não exalar o perfume e não sentir o cheiro. Se você pegar uma flor na mão, o cheiro dela fica na tua mão. A irmã que quebrou o vaso ungiu os pés de Jesus, limpou com o cabelo. Eu não sei quem ficou mais perfumado, se foi aquele que foi ungido ou foi aquela que ungiu. O fato é, os dois exalaram perfume depois daquele ato. Tem uma unção que Deus colocou em você. Tem uma unção que Deus colocou com propósito, irmãos. Porque Deus, quando unge a vida de alguém, é porque Deus tem um propósito. Primeiro Ele unge, depois manifesta o propósito. Escuta, a unção que você admira é a unção que você recebe. Pastor, eu admiro a unção na vida daquela pessoa. Então é exatamente essa aqui. Não é inveja. Não existe essa inveja santa, não, irmão. Não, é o Espírito Santo falando assim: está vendo aquilo que aquela pessoa carrega? Você pode carregar também. A unção que você admira é a unção que você atrai. Durante os meus anos ministeriais, eu olhei para tanta gente ungida, porque quem é ungido reconhece quem também é ungido. Eu disse: eu não quero o que aquela pessoa tem no natural, mas eu quero aquilo que ela carrega dentro dela e que Deus depositou. E pastor, onde isso acontece? Numa busca intensiva pela presença de Deus. É ali que o Espírito Santo derrama azeite em você. É ali, irmãos. Eu quero terminar esse seminário trazendo a sua identidade. A Bíblia diz, no texto que eu li para você: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Primeiro veio o Espírito Santo, veio o poder, a unção, e depois veio a obra.
Eu não vou fazer nada sem a unção. Você pode ser um empresário ungido. Você pode ser uma dona de casa ungida. Você pode ser um professor ungido. Você pode ser um advogado ungido. O que vai nos diferenciar, irmão, é a unção que a gente carrega. É a unção. As pessoas olhavam para Jesus e disseram: você não é normal, você é diferente. Ao ponto daquela irmã com fluxo de sangue identificar: ele tem uma roupa normal. Todo judeu usava roupa igual. Todo judeu usava aquela roupa que era igual, não era diferente. Mas ela se abaixou e disse: na orla das vestes dele vai sair virtude para me curar. Eu identifico, tem uma unção. A unção é tão transferível, que a Bíblia diz, irmãos, que os lenços dos apóstolos eram enviados, e o lenço que não carregava nada, carregava a unção. Lenço que não era lenço, é pano. Mas saiu uma unção da vida do apóstolo, do homem de Deus, que esteve na presença de Deus, que impregnava um pedaço de pano, irmãos. E quando era colocado no corpo de uma pessoa, os demônios saíam, o jugo era quebrado, as doenças saíam. Eu quero desafiar você a viver nesse nível de unção. Quero desafiar você para um dia olhar para você e dizer assim: eu sei que Deus me ungiu, eu sei a unção que eu carrego. Você tirar um lenço do bolso e disser assim: ó, leva lá para aquela pessoa, que Deus vai usar esse lenço que eu estou enviando, vai curar aquela pessoa. Não, mas isso é para pastor? Não, irmão. Ó, aqui eu termino essa parte aqui. A palavra Cristo do grego significa ungido. Cristo significa ungido. O que é Cristo? Mas a palavra cristão é ungido do ungido. Eu tenho cristãos aqui? Então você é ungido do ungido. Você também é ungido, irmãos. Você também foi ungido pelo ungido. Diga para a pessoa perto de você: nós fomos ungidos pelo ungido. Diga: nós carregamos a mesma unção. Diga: assim como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo, Ele também ungiu você. Você carrega uma unção de Deus na tua vida, irmão. Mantenha ela. Mantenha essa unção na tua vida, irmãos. Mantenha a unção. Não dá para explicar muito o que é ela. Eu só sei que quem tem, você fica perto, você percebe. Irradia uma glória diferente. É um brilho diferente. Não é que não tem luta. Eu conheço pessoas que, quando o propósito é maior, a luta também aumenta. Mas sempre vem uma unção específica para renovar. Eu quero profetizar: o Espírito do Senhor está sobre a tua vida, e Ele está te ungindo hoje. Estou profetizando, irmãos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre a tua vida, assim como foi em Jesus. Ele está sobre você, e Ele está te ungindo para pregar boas novas aos pobres. Ele vai te enviar para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A unção de Deus está sobre ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você recebe ela? Amanhã você vai reservar um horário só para dizer: eu quero mais unção. Eu já estou
no azeite. Ah, mas eu quero mergulhar mais. Estou vendo você assim, irmão, azeitado. Tem um azeite que foi colocado nesse seminário para você, irmãos. Mas você pode ter mais. Você pode ter mais. Tem coisas que nesses dias vão romper. Você vai ver que a unção vai fazer diferença na tua vida. Levanta a tua mão, eu profetizo. Recebe uma nova unção. Recebe uma nova unção do Espírito aí. Recebe aí em nome de Jesus, onde você está. Recebe uma nova unção que vem do Espírito Santo de Deus. Louvor, vem cá. Quem é que ungiu Jesus? O Espírito Santo. Quem que é que ungiu Jesus? Quem que é que está ungindo você? Quem ungiu Jesus? Quem é que está ungindo você? Você quer essa nova unção?